Fala pessoal, tudo bem com vocês? William Santos aqui do canal Frota Eficiente e vamos lá para mais um vídeo com as nossas análises aí de editais aí, descritivo técnico dos editais aí, dos órgãos públicos do Brasil afora. E hoje temos aqui um descritivo, é um termo de referência do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, aqui do meu estado, para a aquisição de uma ambulância transformada em unidade de resgate. Vamos dar uma analisada aqui? Aqui eles iniciam falando a especificação da unidade de resgate, que deve ser um veículo utilitário, tipo furgão, 0 km, viatura adaptada para unidade de resgate tipo C. E aqui cita a portaria, que deve estar de acordo com a portaria do Ministério da Saúde. Lembrando que essa portaria aqui do Ministério da Saúde, ela é genérica, dá um norte ali de como deve ser, mas fala tipo, tem que ter barra sinalizadora. Mas ela não detalha como que deve ser essa barra sinalizadora. Então, é genérica, assim como a barra dos equipamentos também de uma unidade de UTI, suporte à vida, aspirador, respirador, eles não detalham, só fala que tem que ter, mas não detalham esses equipamentos. Então, não adianta confiar somente nessa portaria, tá? Aí fala que tem que atender a questão da deliberação do 64 do CONTRAN. Esse aqui fala, essa deliberação do CONTRAN 64 aqui fala sobre a definição de veículos novos, 0 km, tá? Só isso. Aí com ano igual ou superior, igual ou posterior à assinatura do contrato, eu prefiro já estipular o ano, não gosto de deixar isso aqui vinculado à assinatura de contrato. Então, eu prefiro já colocar o ano lá. Mas enfim, cada um faz aí da melhor forma que atenda ao órgão. Fala sobre a carroceria monobloco construída em aço, montado sobre o chassi original de fábrica. Eu achei meio contraditório isso aqui, essa frase aqui, porque normalmente os veículos furgões aí são todos monoblocos. Eu não lembro se a Sprinter é montado sobre chassi, mas que eu saiba, não. Ela é monobloco. Pode ser que tenha mudado. Mas enfim, vamos lá. Aí de novo falando adaptado em ambulância tipo C, com compartimento lateral, compartimentação lateral do lado esquerdo, para materiais de salvamento. Esse compartimento, teve pessoas que me pediu aqui, na hora que eu trabalho, que tivesse. Eu não arrisco a solicitar esse compartimento em uma ambulância, devido que tivemos muito problema aqui, transtornos, com entrada de poeira nas portas originais de fábrica do veículo, principalmente pela porta traseira. E você fazer um compartimento desse lateral, adaptar e garantir que ele não entrará poeira é meio difícil, porque porta original de fábrica, com isolamento original, está entrando poeira e a gente não consegue resolver, não consegue vedar de forma que não entre. Imagina esses compartimentos abertos. O pessoal aqui pediu que verificasse a possibilidade de fazer essa abertura, esse compartimento lateral, para que não para guardar equipamentos para salvamento, para materiais, não para guarda de materiais de salvamento, mas sim para o cilindro de oxigênio e ar comprimido. Mas como a gente aqui compra, como o órgão que eu trabalho, compra poucas unidades, eu preferi não correr esse risco, não pagar para ver esse risco se ia dar certo ou não. Mas eu tenho comigo que a probabilidade de dar errado é muito grande do que de dar certo. Então, para não correr esse risco de ficar com um item, um veículo aí que só vive entrando poeira sem resolver, eu prefiro não pedir veículo ambulância com essa lateral aberta. Tá bom? Vamos lá. Fala sobre a porta lateral aqui, corrediças, traseiras. Eu não entendi muito isso aqui. Abertura mínima 90, 180, 90 e 270 graus. Não entendi muito isso aqui. O que a pessoa que fez isso aqui quis dizer com isso. Eu já peço logo 270 graus. A porta tem que abrir 270 graus, pronto. O que é 270 graus? É a porta aberta, ela é encostada na carroceria, tá? Que se for preciso você encostar mais próximo de algum local, essa porta não irá atrapalhar. O cinto de segurança também na cabine é obrigado por lei. Então, já coloca um item lá igual. Eu já falei em vídeo para vocês aqui, um item que
o veículo deve ser entregue com todos os demais itens obrigatórios por lei. A fabricação, já nem adianta nem colocar isso aqui, porque normalmente o ramo automotivo de comércio de veículos no Brasil é muito regulamentado, então não tem muito que você ficar inventando moda ali de colocando que isso aqui é nacional, não, ou importado. Se o veículo foi permitido vender aqui no Brasil, então normalmente não adianta você colocar alguma cláusula aqui barrando que ele vai entrar com impugnação e provavelmente será derrubado. Se o órgão máximo, o governo federal, permitiu a comercialização desse veículo aí, porque está atendendo todas as regras que o país exige para a fabricação e comercialização de veículos automotores. Então não precisa colocar isso. Motor dianteiro é padrão, então não vejo necessidade disso aqui. 4 cilindros é o padrão no mercado, movido a óleo diesel. É estranho falar com óleo diesel aqui, não sei. A potência aqui, no caso de giro 140 CV. Isso aqui vocês têm que tomar cuidado, mas hoje, né? Antes tinha que tomar cuidado que a potência aí da maioria dos veículos do mercado era 130, agora já subiram aí, tá? Mais de 140. Então, beleza, esse aqui. Tração traseira. Toma cuidado. Aqui o bombeiro exigiu tração traseira, mas eles conseguem justificar isso, tá? Você pode exigir só que seja tração traseira, que tem muitos veículos, eu acho que a maioria é tração dianteira. Mas para isso você tem que justificar. E o Corpo de Bombeiros aqui consegue justificar devido que é um veículo, é uma unidade de resgate usado para salvamento e com isso é previsível que esse veículo irá rodar fora de estrada, em locais de difícil acesso, né? Então por isso a tração traseira. E normalmente o veículo de tração traseira ele traz a altura de solo, o nível ali da altura de solo em relação ao solo mais alto do que um veículo com tração dianteira. Esse aqui normalmente é padrão do fabricante, eu já nem peço isso. Não precisa, você ficar pedindo isso aqui, você vai encher o termo descritivo a mais aí de material sem, sem necessidade. Aí fala que tem que ser emplacado, registrado emplacado em Mato Grosso. No vídeo anterior a questão dos veículos de locação do contrato lá na questão de um vídeo anterior aí que eu fiz sobre um processo licitatório para locação de veículos, lá tinha ambulância. Então acho que eles copiaram daqui, por isso que exigiram a placa lá, placamento seja de Mato Grosso. Então, que é bom você colocar, que você, caso que está pedindo, e o emplacamento em nome da Secretaria de Segurança Pública Mato Grosso. No caso aqui, o interessante é colocar, se você for exigir não permitir que o garagista entre no seu processo, você exige aqui que o primeiro emplacamento seja em nome do órgão, tá? Que seja o primeiro emplacamento em nome do órgão. Aí aqui voltou para a questão de direção hidráulica e tal, ok? A questão de marchas, uma ré. Ar-condicionado na cabine, salão de atendimento, original de fábrica. Aí fala sobre o comprimento do veículo, é bom pedir isso aqui, interessante. O ventre eixo mínimo, capacidade de carga, interessante pedir isso. Comprimento do salão de atendimento, altura mínima do salão de atendimento, que é 1,80 m, 1.800 milímetros. Interessante pedir isso aqui, que já enquadra na questão do veículo de teto alto. Normalmente eu coloco lá que o veículo tem que ser teto alto, mas não deixe de colocar isso aqui da altura do salão de atendimento para reforçar isso, tá? Largura interna, largura externa. Esse aqui eu já não vejo tanta necessidade. No caso, teria que colocar aqui o vão livre de solo, que era melhor, mas não colocaram. Aí de novo, veículo tipo furgão tal, viatura adaptada. Repetir novamente. Motor a gente já tinha visto lá. Aqui colocou a questão do torque, a capacidade mínima do tanque, freio e suspensão. Cara, isso aqui é o básico do veículo, exigido por lei. Então, eu não perco nem meu tempo ficar especificando isso. Suspensão também não perco meu tempo.
que é a questão padrão de fábrica, original de fábrica, não tem como você controlar isso. A não ser que você vai exigir algo diferente. Eu quero que a suspensão venha com um sistema pneumático, que é a suspensão a ar. O pessoal fala, beleza, aí você coloca. Agora, se for padrão, não tem necessidade. Vai colocar com base estabilizadora. Todo veículo vem com base estabilizadora. Se não vem, é porque não precisa. E é homologado pelo fabricante. Está de acordo com o projeto dele. Então, não tem necessidade de você estar pedindo isso aqui. Direção, beleza? Você fala que tem que ser direção assistida. Hoje em dia, não tem nenhum veículo que vem com direção mecânica mais. A não ser que você quer exigir que venha com elétrica, né? É interessante, eu quero que seja elétrico. Direção elétrica, beleza, aí você coloca, mas por padrão, veículo é acima, o mínimo é hidráulico hoje. Aí fala aqui rodas e pneus, cara, estranho isso aqui. Porque padrão, não tem como você ficar mexendo nisso. Então você tem que colocar só a numeração mínima dos pneus ali e da roda, pronto. Vai embora aí, roda de ferro, liga leve que você quer. Normalmente esses veículos aqui é roda de ferro. Aí o pneu, normalmente de furgão, por padrão, não precisa nem disso aqui. Falar que não deve ser ar-condicionado no compartimento de atendimento, claro, lógico, todo mundo sabe, é padrão. E furgão, pneu de CEP não vem lá no compartimento de atendimento. Vem sempre embaixo das portas. Então, é uma coisa que desnecessário colocar isso aqui. Transmissão, repetindo aqui de novo. Tração traseira, igual eu falei para vocês. Aí eles estão justificando aqui. Em locais de difícil acesso. Aí estão justificando o porquê. Igual eu falei para vocês. Vocês podem exigir ou só tração dianteira ou tanto faz a só traseira. Mas para isso você tem que justificar o motivo que você está exigindo. Traseira, nesse caso aqui, que ele fala que vai entrar em local de difícil acesso para resgate e salvamento. Isso é notório que um veículo de tração traseira tem mais facilidade para fazer isso do que com um veículo com tração dianteira. E ainda mais que eu falei para vocês, veículo com tração dianteira tem por padrão ter uma altura de solo. Veículos nesse porte, nesse tipo de padrão, furgão, tem por costume vir, se for tração dianteira, vir com a altura de solo menor, mais baixo. Aí fala aqui sobre a garantia 12 meses, no mínimo. Aí pede a quilometragem livre, a contar do recebimento do veículo. E aí tá falando que essa garantia é do vencedor, não é nem do fabricante. Jogou garantia para o fornecedor. Se cobrar a garantia da empresa, em vez de fábrica, eu faço uma pergunta para você. Qual que é a maior probabilidade de uma Fit falir versus uma concessionária dela em qualquer lugar? Ou nesse caso aqui, se permitir garagista, do garagista ou da montadora? Qual que é a probabilidade dos dois tem maior de abrir falência? Com certeza aí é o garagista ou a concessionária do que a montadora. Então, por isso que tem que se pensar aí a hora que você exige, a hora que você vai especificar aí, acaba exigindo garantia do fornecedor, empresa vencedora, e não do fabricante. Estranho. Aí vai falar dos implementos aqui, que implementos que estão falando aqui? Pintura, sistema de iluminação. Ah tá, vai falar da garantia aqui. Pedindo 36 meses. O sistema de iluminação aqui, que é de emergência, pede garantia aqui para usar de 60 meses. Também, não sei, estranho. Aí aqui para os equipamentos, vamos ver que equipamentos que é esse, cara. Nossa, fizeram uma mistureba aqui de garantia que não sei se conseguiram aí atender, achar algum fornecedor que atendesse isso. Normalmente é garagista, né? Garagista nem olha nada, ou às vezes olha, ele paga para ver, porque normalmente os órgãos nem cobram direito. Protetores de sol já vem padrão. Aí tá pedindo aqui uns ventiladores lá pro compartimento de atendimento. Marcador nível, cara. Tá bom. Nível de combustível é padrão, cara. Luz indicativa pressão do óleo, cara, com certeza o veículo vai vir com isso, né? Essa questão da temperatura aqui, uns veículos estão vindo, outros não, outros ficam dentro do computador de bordo, você tem que acessar. Mas complicado você exigir isso aqui. Mesmo se o veículo não vir, não sei se vai poder, se o órgão vai poder estar desclassificando o veículo, não. Hein? Odômetro, total e parcial, centro de segurança aqui, no caso, cinto é padrão também, é exigido por lei. Testar está colocando isso. Contagiro, por padrão, os veículos vêm, os veículos furgões, que é veículos utilitários, vêm. O ar-condicionado da cabine, salão de atendimento de fábrica, faróis neblina, tacógrafo. Aí fala dos vidros elétricos dianteiros. Os bancos pede que seja revestido em cor vinho. Tem que tomar muito cuidado com esse revestimento dos bancos aqui,
se o banco vir com sistema de airbag, tá? Para não poder revestir todo o banco. Não atrapalha o sistema de airbag abrir em caso de sinistro. E eles não preveram isso. Inviolabilidade do tanque de combustível é padrão, o tanque vem com chave ou para você acessar eles tem que abrir a porta do motorista, então é padrão do veículo. Protetor da carga do motor, que é bom pedir, que é acessório. Banco motorista, cara, isso aqui é padrão, não adianta. Isso aqui também, padrão, vem nos veículos. Barra de proteção lateral nas portas dianteiras. Deve ser aquela barra de plástico aqui que pediram. Bloqueio de ignição por transponder. Não entendi isso aqui. iPad, um isso filme. Um rádio AM, FM, USB. Que o caso aqui interessante seria pedir um sistema multimídia com câmera de ré. E até câmera frontal. Mas não pediram só rádio. As portas traseiras, de novo, aqui falando sobre as portas, abertura, colocar 90, 180, 90, ou 90 e 200. Entendi isso aqui não. Virou uma salada, por fim, falou e não falou nada. Mas vamos lá, altura e tal. Cara, isso aqui é padrão, não tem como você ficar exigindo isso. Isso aqui já é padrão do veículo, não tem porquê também. Essa proteção aqui tem que pedir, para que não estrague lá o para-choque traseiro. Porta lateral, falando da porta, mas sobre medidas de porta é padrão, não tem nem por que ficar exigindo isso. Aí aqui a porta, isso aqui como é uma coisa adaptada, um item adaptado, tem que exigir as medidas que você quer essa porta. Aí vai falar ó, o que é os nichos. Só que isso aqui é um nicho já interno. Pé de dreno, então a coisa tá, você tem que especificar bem. Não sei se eles especificaram bem isso aqui. Fala sobre uns nichos lá. Aí conforme tem que ser a porta. Aí aqui na divisão. A divisão cabine instalando atendimento. Deve ser por meio de vão livre. Aí tem que ser, pede abertura aqui. Permita passar de socorridos. Isso aqui também tem que especificar. Como não é padrão montadora, tem que dizer a altura que você quer que essa passagem seja e a largura mínima. Estribos, tem que pedir os estribos. Sistema elétrico, vai falando sistema aqui por duas baterias, 150 amperes. Tinha que ter detalhado melhor essa bateria, se você não detalha, vem umas baterias porcaria aí. Fala do tipo sem manutenção, caso seria o termo correto é livre de manutenção, tipo livre de manutenção. Aí fala do sistema elétrico, tal. Ok, bacana. Normalmente os alternadores, só coloco na especificação que eu faço, que tem que ter capacidade para trocar os dois sistemas, original e lá do compartimento. Capacidade mínima 120 amperes. Cara, alternador de 120 amperes não dá conta de tocar esses dois sistemas. Eu falo devido à minha experiência com manutenção de veículos de emergência. Manutenção de veículos, principalmente ambulância. Não adianta colocar alternador de 120. Ah, William, qual que então me dá conta? A partir de 140, meu amigo. A partir de 140. Tem que encontrar o 150 melhor, 160 melhor. Mas 120 não dá. Esse 120 amperes aqui normalmente vinha no furgão Sprinter quando ela tinha opção sem ar-condicionado. Aí vinha esse 120. Mas aí como passava para a ambulância, aí tinha todo o sistema de ar-condicionado, os aparelhos. Era colocado 120, demorava muito tempo, ele queimava. Então, eu substituí, se não estou enganado, é por 140. Não lembro se era por 140 ou 150, certo? Tem tempo que eu não mexo com essa questão de alternador. Aí fala para alimentar o sistema elétrico. Aí deve ter um sistema que bloqueia automaticamente. Esse bloqueio aqui é por meio de um relé, tá? Relé auxiliar. Que ele pega o sinal lá do alternador. O que ele faz? Ele pegando esse sinal do alternador. Ele só conecta os dois sistemas quando ele vê que tem sinal do alternador dizendo que o alternador está carregando. Se o alternador está carregando, o veículo está em funcionamento, tá ligado? Aí ele libera o sinal, conexão dos dois sistemas. Não estando o alternador carregando, ele bloqueia o sistema. O sistema não comunica um com o outro. A elétrica auxiliar lá do compartimento de atendimento não comunica com a elétrica original do carro. Aí falando umas outras questões aqui, pede o diagrama, e a lista de peça padrão, aí vai mais as instruções aqui. Aí fala da central elétrica, composto de disjuntores térmicos, automático, base com relés, base de fusível, instalado na parte superior do armário. Aí pede a chave geral próximo motorista, isso aqui é interessante, tá? Sempre for especificar veículo ambulância, pede a chave geral próximo motorista. Não deixa um compartimento de atendimento, não. Senão acaba dando mais transtorno pro motorista. E às vezes curioso vai lá que tá dentro do veículo, acaba desligando.
sem saber o que está fazendo. Aí pede o inversor, contínuo 12 para alternado, 110. Cara, 220 eu nunca vi aqui em sistema de ambulância aqui. Citar 110/220, muito estranho. Normalmente é de 12 para 110. Acredito que equivocaram aqui. Aí a potência mínima de 1000 watts na unidade pura. Aí pede um painel elétrico interno com as tomadas. Aí fala o painel digital, tal. Aí onde fala sobre 110 aqui. Eu acho que equivocaram essa questão 220 aqui. Aqui pede um display e tal, é o padrãozinho. As tomadas externas, tripolar. Aqui é a tomada de captação. Bacana, com cabo de 20 metros. Só tem que especificar mais esses cabos aqui, essa extensão, devido que o que está acontecendo? O pessoal está fazendo cabos aí de outro material, está fazendo esses cabos aí de outro material que não é cobre puro, só estamos banhando de cobre. Daí acaba ficando um material de baixa qualidade. Iluminação. Aí fala da iluminação aqui, deve ser dois tipos, natural, artificial, pedindo 6 luminárias, aí fala o diâmetro dela, 10 centímetros, lâmpada de LED e tal, com dupla intensidade. A outra coisa dessa luminária aqui que é bom especificar é que é o painel que liga essas luminárias. Tem que especificar que seja teclas tipo gangorra, analógicas. Normalmente o pessoal, se deixar vago, vem aqueles painéis digitais, que aquilo danifica muito fácil. E danificou uma tecla, para você poder resolver, você tem que trocar o painel inteiro. E o custo disso é alto. E se você colocar que seja uma tecla gangorra individual para cada sistema, para cada iluminação, para cada acionamento de um sistema, se ela danificar, você troca só ela, somente aquela peça. E não se esqueça aí de inscrever aí no nosso canal Frota Eficiente. Aí falou sobre 6 luminárias e tal. Faltou especificar melhor essas luminárias aqui, as potências, a quantidade de LED e tal. Ficou bem vago aqui. Aí pede as dicróicas, as luminárias de foco dirigido, faltou também especificar elas. Fala de potência mínimo 500 watts, cara. Tá errado isso aqui. Acredito que colocaram um zero a mais aqui, no caso seria 50. 500 watts é muito para uma luminária dessa. Aí já fala da iluminação externa, com 2 holofortes na parte traseira, foco direcional, 180 graus. Isso aqui, normalmente, pessoal, ainda mais por esse veículo ser um veículo de resgate, deveria ele ser solicitado tanto dois na traseira como nas laterais, dois em cada lateral e dois na dianteira. Superior instalado ali próximo à barra ali, sinalizadora, na parte superior. Então, ficou aí vago isso. Ainda mais se tratar de um veículo de resgate que vai atender aí situações à noite, fora da cidade, às vezes na zona rural. Então, precisaria ter uma iluminação externa melhor. Deixaram a desejar aqui. A sinalização acústica luminosa de emergência. Vamos ver o que eles falaram aqui. Formato barra linear, que é o que está sendo mais utilizado ultimamente. Muito estranho isso aqui, essa especificação dessa barra. Aí fala só de tampa, 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 igual na questão lá do edital da CESP para locação. E esquece de falar da cor do próprio LED. 3 watts, gente, 3 watts é consumo, não se esqueça, tá? Isso aqui para definir essa questão aqui teria que ser em candelas. A intensidade luminosa em candelas e potência óptica em candelas. E também dá para colocar lumens, né, para poder fechar ali, montar um conjunto de itens ali de métricas para poder ir fechando, não deixando que o fornecedor consiga, não deixando que o fornecedor aberto para fornecer um material aí, uma barra de má qualidade, de má eficiência, né? Ficou muito fraco, muito genérico essa. Ele citou aqui os refletores, LEDs vermelhos e tal, tá, pelo menos colocou a cor. Tipo concha, tá no caso refletor, de 6 e 3 LEDs cada distribuído. Ficou um trem meio contraditório aqui. Mas é isso, farol de beco e tal. A sirene pediu uma sirene de 200 watts, potência. Tem como ser uma sirene de 200 watts com unidade de refletora única? Acho que tem, mas, cara, não fica prestando. Aí aqui então deveria ser falar que o sistema de sirene tinha que ser distribuído em dois drives, dois alto-falantes. E falar da a impedância também desses alto-falantes, que tem que ser o de 11 ohms, né?
Aí fala da corneta única em uso, isso aqui não vai dar certo. Não tem. No caso, aqui tem que ser os drives instalados no para-choque. Gerando a pressão sonora de 120 decibéis, aí é 1 metro. Né? Pediram 120. Normalmente aí, o pessoal do mercado vai conseguir atender com 118. Mas tá bom, vamos lá. Então, pecaram isso aqui. Essa descrição aqui ficou genérica, faltando item, e ficou contraditória. Aí o módulo aqui eletrônico, né? O modo de controle, pelo jeito que estão falando aqui. Mas não detalharam bem também o modo de controle. Tamanho, questão quantitativo de teclas e as funções. Aí, bombeiro aqui do Mato Grosso vive insistindo nessa sirene Fadó. Não sei qual que é a intenção disso. E essa sirene, todos os viaturas que eu vejo dele, normalmente, trabalha 6 meses aí, estraga, não arruma e fica sem funcionar. Não sei qual que é o motivo que se pedisse essa sirene eletropneumática Fadó. Sendo que na sirene eletrônica já tem esse tom aqui Fadó. Mas, enfim, vamos lá. Aí especificaram até legal esse sistema de sirene aqui. Acharam umas especificações bacanas. Aí eu falar aqui das luzes de embarque, luzes de cena. Aí já aqui já está citando a questão das luzes de cena, lateral esquerda e direita. Mas não especificaram legal a potência dessas luzes. Deixa eu ver aqui, fala em candelas, mas para luzes assim ainda não é candelas. Mas tá bom, melhor do que nada. Para luz de cena, no caso, teria que ser usado lumens, o melhor é lumens. Candelas você se usa para sinalização de emergência. Aí vamos falando aqui, de novo em candelas, mas não fala em qual ponto. Ficou meio estranho. Aí os outros sistemas de iluminação de emergência. Aí pede sinalizador estrobocó LED, formato linear, posicionado em forma intercalada, cada lado da carroceria da ambulância. Isso aqui deve ser os laterais. Cara, o pessoal usa muito termo esquisito e não define certo que lado que é. Um descritivo muito incoeso. Aí aqui na traseira pede 2, mas também não especifica potência de sinalizadores. Aí pede um estroboscópio aqui, sirene de ré, mas já mistura com sirene de ré. Eles não separam. Interessante isso aí, pessoal. Você tem que procurar uma organização descritivo de uma forma assim que pega uma ponta e um item, vamos supor, do início do veículo, da cabine do veículo para traseiro do veículo. Sempre deixar em pontos tópicos cada item, né? Sinalização de emergência, sinalização de emergência. Acessório, acessório. Não tudo misturado, bagunçado, igual tá aqui. Senão você tem a dificuldade até para depois fazer a conferência do veículo quando chega. Você fica até perdido. Sistema de oxigênio. Aí volta aqui o sistema de oxigênio. Aí vai falar aqui um pouco, descrevendo mais ou menos aqui como que é esse sistema de oxigênio deles. E ar comprimido, né? Podemos esquecer do ar comprimido. Aí falando da régua e tal, especifica um pouco aí. Aí o sistema portátil de oxigênio completo, que é aquele cilindro que você pode carregar até a vítima. Às vezes o veículo vai até um certo ponto, aí fica ali 50 metros, 100 metros, o veículo não consegue chegar, então a equipe pega e leva esse cilindro aqui portátil para poder atender a vítima. Aí estão especificando ele, ficou até mais ou menos essas especificações aqui, deram uma melhorada. Aqui sobre o ar-condicionado, detalharam um pouquinho o ar-condicionado, até bacana. Não sei se detalhar aqui a questão da condensadora de teto. Fala sobre o sistema de purificação do ar. Interessante isso aqui. Aí aqui já fala de isolamento acústico. Aí o sistema de alerta lá da cabine. Sistema elétrico. Fala de porta aberta. As outras coisas aqui. Isso aí normalmente, a maioria dos veículos hoje em dia já tá vindo com esse sistema já original, padrão. Eu não vejo nem a necessidade de ficar pedindo isso para ser constado na transformação. Aí os bancos da cabine, fala 2 pessoas, né? Aqui fala da maca. A maca é outra questão que tem que ir para a ambulância, tem que ter atenção. Senão você acaba vindo uma maca aí de baixa qualidade, que vive quebrando, e você vai se incomodar. Por final, acaba tendo que trocar a maca antes que baixe o veículo, devido à má qualidade. Então tem que especificar bem a maca. Cadeira de resgate. Aí aqui as pranchas, especificaram bem legal aqui as pranchas. Local de armazenamento. Parede, que vamos falar das paredes, revestimento. As caixas de rodas. Balaustre, que vamos falar. Balaustre nas portas, que é aqueles pega-mão para usar para subir e descer do veículo. O piso aqui estão falando do piso, assoalho, como que deve ser. As janelas, lixeira.
os armários, aí demais descrição de montagem, vamos falando aqui. É a cor, pintura, sistema de oxigênio fixo, os materiais, suporte. Resumindo, pessoal, descritivo genérico, que a gente pôde ver aqui, e bem bagunçado. Começa falando uma coisa, depois passa para outra, aí volta naquilo de novo, no primeiro de novo, e complicado um descritivo desse para poder fazer a fiscalização, tá? E misturando umas coisas, um sistema com outro, e muita coisa aqui, certificações não pediram, por mais que colocaram até fotos aqui explicando, mas deixaram a desejar no descritivo técnico. Provavelmente aqui o veículo que será entregue será um veículo de baixa eficiência, de baixa qualidade, tá? Na transformação. Beleza então? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, eu terei o prazer de responder vocês. Até o próximo vídeo.